Bom dia, boa tarde, boa noite, camaradas. Meu nome é João Paulo, mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. E hoje a gente vai falar sobre a crise do valor, tá? Valor é a categoria central, anterior até a categoria de capital, que tem grande importância para Marx. Então, se podemos dizer que a grande categoria do livro Capital do Marx e da própria realidade é a categoria de valor, não só de mais-valia, não só de mais valor, mas provavelmente a categoria de valor, tá? Que Marx descobriu. E assim, para quem está chegando agora no marxismo, sabe que valor não é preço, tá? O preço é manifestação do valor, uma manifestação incerta, uma manifestação. O preço pode estar acima ou abaixo do valor da mercadoria, tá? Pode estar acima ou abaixo do valor da mercadoria. Então, o valor, ele é medido, ele não é tempo de trabalho, ele é medido pelo tempo de trabalho, tá? Então, uma xícara tem um valor de 1 hora de trabalho e um lápis tem um valor de meia hora de trabalho, por exemplo, tá? Então, assim, o tempo que exige para ser produzido uma mercadoria, um tempo social que é exigido para produzir uma mercadoria, determina o seu valor. Não determina diretamente o seu preço, que é outra coisa, mas o seu valor, tá? O valor é como se fosse uma substância invisível, que apesar de invisível, existe na própria coisa. A xícara de café possui uma coisa dentro dela, uma substância chamada valor, tá? Como se fosse uma energia social, tá bom? Que existe dentro das coisas. Marx diz literalmente isso, que o valor existe dentro das coisas, tá? Não é no pensamento. De onde surge esse valor? Surge da energia humana. O valor é uma energia que surge do esforço humano para produzir essa mercadoria, tá? Então, o valor é uma forma de energia que vem de outra energia, que é a energia corporal humana, tá? Da energia do ser humano produz uma substância invisível chamada valor. Isso está soando muito metafísico porque é metafísico mesmo, tá? É além da física, tá? Além das formas, além do material, tá? E alguns podem pensar isso como uma metáfora, como uma ficção útil, outros como algo ontológico, algo que existe na realidade. Tá? Eu defendo que o marxismo é uma metafísica, tá? Metafísica não é religião, tá? Mas o valor é como se fosse a alma da mercadoria, tá? Como se fosse. Para que eu estou dizendo isso? Isso é importante para a gente falar sobre a crise do valor. O capitalismo só pode cair se houver uma crise de sua categoria central, uma crise da sua substância, que é o valor, tá? O que é que Marx diz? Marx diz que o valor surge do trabalho manual, tá? Não é um trabalho que dispensa o cérebro, mas ele é fundamentalmente manual, ele é movimento. Então, assim, das mãos humanas surge o valor. Só um segundinho, deixa eu tirar a internet daqui para poder não ter interrupções, tá? Pronto. Então, assim, o valor surge do trabalho manual, tá? E aí a energia empregada para fazer a mercadoria faz surgir o valor. Só que no Grundrisse, que é um manual, não, como é que se chama? Uma série de textos que o Marx escreveu para ele mesmo, para preparar o Capital, ele escreveu um texto para ele mesmo, um manuscrito, sabe? Pessoal. E ele diz nesse manuscrito uma coisa que ele não diz no Capital, não diz de forma clara no Capital, pelo menos, que é o seguinte: vai ter uma hora, com a introdução da máquina, que o trabalhador não vai fazer trabalho manual de fato, ele vai só vigiar a máquina fazendo o trabalho. Então ele pode ver se a máquina errou, acertou, então pedir a correção de um produto aqui que está sendo tecido e tudo mais, mas o trabalhador não trabalha sobre a matéria-prima. Cria-se entre a matéria-prima e o trabalhador, passa a existir a máquina. E o trabalhador para de fazer trabalho manual direto sobre a matéria-prima. E para Marx diz claramente que isso derruba o sistema. Isso é o fim do sistema porque não se produz valor. Tá? Não se produz valor. Deixa eu só um segundinho. Veja-se que Marx ele
ele percebeu que o trabalhador está sendo substituído pela máquina, tá? Essa ideia de que o capitalismo põe cada vez mais operários na produção é uma ideia smithiana, de Adam Smith, não é uma ideia marxista. Marx é contra essa ideia de que a classe operária vai aumentar de tamanho, tá? Ele, no Capital 1, logo no Capital 1, o problema é que os marxistas não leem Marx. Ele diz que a tendência é a diminuição do número de operários por fábrica, tá? Uma diminuição tanto relativa a maquinário, tanto absoluta, a quantidade absoluta de trabalhadores. Então Marx não é Adam Smith. Adam Smith diz que a fábrica de agulhas, né? Que tem cada vez mais trabalhadores, porque cada trabalhador pega uma tarefa especializada, um só bate, o outro só arredonda, e assim vai. Smith diz que a quantidade de trabalhadores aumenta. Marx diz o contrário. Com a introdução da máquina, que Smith não conheceu pelo menos tão bem, a tendência é a redução do número de operários. Aí Marx pegou esse raciocínio da redução do número de operários e do afastamento do operário da relação com a matéria-prima e exagerou. Ele levou às últimas consequências. Aí ele pensou que o sistema de valor quebraria, tá? Chegaria ao fim. E isso só foi possível a partir da década de 1970. Ou seja, nós podemos medir o fim do capitalismo. Quando começa o fim do capitalismo? Quando começa o fim do capitalismo? Quando na produção surgiu a terceira revolução industrial, a automação, a robótica, tá? Existem fábricas hoje que funcionam com as luzes desligadas, porque não precisa nem sequer de um trabalhador vigiando a máquina. Se quer vigiando a máquina, aí você economiza energia, porque você desliga as luzes, a máquina funciona no escuro e você não precisa ter custos nem com luz, nem com o trabalhador vigiando a máquina, porque a máquina funciona o dia todo, né? Você usa a máquina o dia todo e a fábrica sem luz, tá? O galpão da fábrica sem luz, para economizar custos. Hoje nós temos uma terceira revolução industrial, tá? E isso os marxistas têm que aceitar. Existem marxistas teimosos que, assim, que acham que não entendem o marxismo, o método marxista. Por marxismo, as categorias não são eternas. Por exemplo, a categoria desemprego, o exército industrial de reserva, não é uma categoria eterna, é uma categoria do capitalismo. Não existia desemprego no feudalismo, no escravismo. É uma categoria própria e vai ter fim no socialismo. Assim também o valor vai ter fim. No socialismo não há dinheiro, por exemplo, tá? Isso a gente pode debater, se vocês quiserem a gente debate melhor sobre não existe dinheiro no socialismo e tudo mais, mas não existe, tá? E aí também não existe valor no socialismo, há uma crise do valor. Então nós estamos, isso é uma conquista nossa, é uma conquista da humanidade. Pela primeira vez a tendência à redução da massa de valor, a tendência geral à redução da massa de valor na sociedade. Por quê? Porque onde surge o valor, que é na produção, não se tem trabalho manual, tá? Não se tem trabalho manual, ou quase não se tem trabalho manual, tá bom? Então a tendência é suprimir o trabalho manual, né? Ele não é destruído totalmente, mas ele é superado, tá? Há uma diferença entre superar e destruir. Então o trabalho manual é quase destruído na produção e em outros setores também, mas fundamentalmente na produção, a terceira revolução industrial, e isso muda tudo, tá? Isso permite um marxismo de fato maduro, que entenda Marx, que entenda que as categorias não são eternas, as categorias são reais, o valor existe na realidade, mas há uma redução da massa de valor, pela primeira vez na história. E quando a base do sistema se quebra, que é a produção de valor, se quebra tudo. Então a gente tem a possibilidade de socialismo, tá? Problema: quem pensou isso de forma sistemática, antes foi Coase, tá? Antes de Coase havia ideias da crise do trabalho, da terceira revolução industrial, havia reflexões sobre a terceira revolução industrial e a crise do trabalho manual, mas foi Coase que deu uma forma categorial para isso, tá? Então, assim, o pessoal da crise do valor, da crítica do valor, pensam apenas na concorrência. Eles dizem que a concorrência entre empresas leva a renovar as máquinas uma concorrendo com outra, leva a novas máquinas e leva a terceira revolução industrial.
eles não veem no Capital, por exemplo, que Marx fala que a luta de classe de trabalhadores e operários também leva à renovação das máquinas. E eu digo mais, existe uma contra-tendência da tendência à terceira revolução industrial. Qual é a tendência? Implementar a terceira revolução industrial, fábricas automatizadas ou robotizadas. Porém, quando você implementa a robotização e a automação nas fábricas, você cria desemprego, tá? Você expulsa operários da fábrica, você cria desemprego. Ao criar desemprego, você baixa o preço e o valor da força de trabalho, tá? Você baixa o preço e o valor da força de trabalho. E com isso compensa aos demais empresários manter o trabalho manual. Por quê? Porque o trabalho manual é tão barato que não compensa botar uma máquina mais avançada e normalmente cara. Tá? Não compensa botar uma máquina mais avançada porque o trabalhador é facilmente explorado pelo desemprego. Veja que a automação impede a própria automação. Tá? Nas relações sociais que nós temos hoje, em que há desemprego, a automação impede a própria automação. No socialismo, não. Nós vamos implementar a terceira revolução industrial onde puder. Tá? Tudo que puder ter revolução industrial, a terceira revolução industrial, tudo que puder ser automatizado, informatizado e robotizado será pelo socialismo. Já nessa anarquia do capitalismo, sob relações sociais capitalistas, a automação impede a própria automação. Porque a automação demite trabalhadores, torna o trabalho mais barato, então compensa ao empresário não manter o trabalho manual. Tá? Compensa o empresário. Isso, até onde eu sei, a crítica do valor, que pensou a crise do valor, não pensou, o Coase não pensou isso, até onde eu sei. Mas, por exemplo, a automação permite uma matéria-prima mais barata, né? Um produto, uma matéria-prima mais barata. Uma empresa que produz matéria-prima para outras empresas produz uma matéria-prima mais barata, individual, mais barata, por causa da terceira revolução industrial. Mas aí faz com que empresas que ainda adotam o trabalho manual se mantenham de pé com mais dificuldade, resistam mais às crises. Então a gente vê que a automação impede a automação no meio das revoluções, no meio do ambiente capitalista. Sob relações sociais capitalistas, em que há empresários e trabalhadores, a automação impede a automação. Eu estou insistindo porque é muito importante isso, tá? Isso não é bem avaliado de forma consciente pelos teóricos da crítica do valor, que foram os que pensaram a crise do valor, tá? Do valor-trabalho. Existe uma crítica de alguns marxistas que diz o seguinte: o pessoal da crítica do valor diz que a automação gera desemprego, mas o desemprego é mais baixo nos países que adotam automação, como a Alemanha, tá? O desemprego é mais baixo. Então a crise do valor está errada, eles dizem. Ou seja, eles raciocinam por oposição, eles não raciocinam por desenvolvimento da ideia. Olha só, é falta de pensamento dialético. A automação gerar cada vez mais desemprego é válido para o mundo todo. Tá, nós analisamos como um mundo. Mas se nós partimos do geral para o particular, o que acontece? A automação no país dominante, como a Alemanha, gera vantagens no mercado mundial. Logo, o país se torna mais rico, logo tem menos desemprego. E tendo menos desemprego, os salários ficam mais caros, tá? Com desemprego baixo, os salários ficam mais altos. Então, você investe ainda mais em automação. Veja que a automação no país rico não gera baixo desemprego, mas esse baixo desemprego aumenta os salários e estimula o empresário a trocar o trabalhador caro por uma máquina automatizada, tá? E a mesma automação na Alemanha estimula o desemprego em países perdedores, em países pobres. Então veja que há uma desigualdade no mercado internacional, no mercado mundial, que faz com que alguns países estimulem de forma mais intensa a automação, ou seja, a automação levando a mais automação,
e gere desemprego não no seu país, mas em outros países que perdem no mercado mundial, que não são produtores de tecnologia e tudo mais. Então, a automação gera desemprego de fato, cada vez maior, mas não necessariamente no país de origem da automação, no país de origem do produto industrial automatizado. Tá? Então, nós vemos no mundo que a automação impede a própria automação, tá? Porque nós vemos, agora, da visão de mundo, nós vemos os países particulares, que a automação no país pode gerar desemprego em outros, por causa da desigualdade do mercado mundial, né? Alguns países são vencedores, outros perdedores. Então, países como o Brasil, aqui tem automação, tá? Mas a gente tem menos porque os salários são baixos, tá? Então, há um desestímulo à automação. Mas veja que a gente viu o geral, que é o mundo, o particular, que é a relação entre os países, e nós podemos ver o singular, que é a própria empresa. Tá? Dentro de uma fábrica, pode acontecer que toda a fábrica seja automatizada, seja robotizada. Mas pode acontecer também que a parte só se automatize a parte em que os trabalhadores têm um salário maior. E a parte da fábrica onde os trabalhadores não são especializados, onde o trabalho é mais simples, não se automatize. Veja que a tendência, gerando a própria contratendência, o capitalismo é incapaz de generalizar a terceira revolução industrial. Ele é incapaz, só o socialismo é capaz de concluir a terceira revolução industrial, de generalizar. Por exemplo, o exemplo da fábrica, onde uma parte da fábrica é automatizada porque os salários são muito altos, o custo com o salário é muito alto, são trabalhadores especializados, com formação, que são substituídos pela máquina automatizada, mas uma outra parte da fábrica, o fabricante pode muito bem não botar máquinas automatizadas pelo simples fato de que os salários dos trabalhadores são muito baixos, tá? A parte da fábrica em que os salários dos trabalhadores são muito baixos não é automatizada, aí permanece o trabalho manual. Veja, a automação impede a automação se a gente considerar sob relações capitalistas, tá bom? E aí, assim, a crise do valor acho que está bem resumida a crise do valor, tá bem, espero que está sendo claro, que eu estou sendo bastante telegráfico, mas olha só. Existem outros fatores que não são tão destacados pela crítica do valor também, tá? Por exemplo, o perfil da mercadoria. Hoje um celular pode ter vários valores de uso em forma de aplicativo. Por exemplo, pode ter um afinador de violão. Antes você fabricava um afinador de violão com trabalho manual, tá? Exigia uma fábrica e um trabalho manual. Hoje, várias fábricas deixam de existir, vários trabalhos manuais deixam de existir porque o celular funde vários trabalhos manuais, vários valores de uso, num só suporte. O simples celular, por exemplo, impede, ajuda na crise do valor, porque faz com que várias fábricas com trabalho manual deixem de existir. Então, uma tendência de aglutinação de valores de uso com a informática que fragilizam a fábrica, tá? Fragiliza as fábricas de trabalho manual e aumenta para reduzir o valor global, tá? A massa global de valor tende a diminuir também por causa disso, porque os valores de uso se fundem, tá? Outro exemplo é que algumas mercadorias se tornam virtuais e aí você não usa o sistema de preço de valor, tá? Então você tem acesso a séries de forma ilegal, a livros de forma de PDF, então isso também atua para reduzir o valor global. Isso faz a gente entrar na questão da informática, tá? O socialismo é uma economia planejada, mas para fazer uma economia planejada é preciso condições materiais para planejar uma economia complexa. E isso é permitido só pela informática, os supercomputadores, a internet, a informática, os programas. Graças à informática nós podemos e necessitamos de uma economia planejada, centralmente planejada, tá? E que nós vamos ter uma relação igual de oferta e demanda, bons estoques e tudo mais. Então, graças à informatização, graças à terceira revolução industrial, que inclui a informática, o dinheiro virtual, a internet,
nós podemos finalmente organizar a economia, colocar as crises no passado, tá? Então, o socialismo só se tornou possível a partir da década de 70 com a informática desenvolvida, tá? Com a década de 80, por aqui. Então, antes o socialismo não era possível. Era possível planejar a economia? Era, mas não tão bem, tá? Com a terceira revolução industrial e a informática, nós podemos tornar científica a produção e a distribuição. Pela primeira vez, nós podemos garantir uma economia de fato científica, objetiva, uma economia planejada, tá bom? Outra contribuição aqui, parênteses, isso tudo que eu estou falando está no meu livro, A Crise Sistêmica, onde eu desenvolvo minhas contribuições ao tema, tá? Esse é o capítulo 2 do livro, A Crise Sistêmica, e o link está aqui embaixo, o PDF gratuito para você ler o livro, tá bom? Uma outra contribuição que eu estou dando para essa questão é que o capital, a fábrica automatizada é capital fictício, tá? O capital fictício é aquele que não produz nem realiza valor, tá? O capital fictício é isso, nem produz nem realiza valor. Então, a indústria automatizada, ela é socialista no fundo, tá? No fundo, ela é socialista, embora esteja dentro do capitalismo, embora esteja a serviço do lucro. Ela é capital, mas é capital fictício, pois não produz valor, tá? Ao contrário, ela suga do valor da sociedade sem dar valor em troca, porque não tem trabalho manual, tá? E o trabalho manual é o que gera valor. Então nós temos a contradição simples, uma conta que não fecha. Nós temos cada vez mais produtos, porque a produção automatizada é altamente produtiva, a produção robotizada é altamente produtiva, o robô não cansa, né? Então nós temos uma alta produtividade, cada vez mais produtos e cada vez menos consumidores, porque o desemprego aumenta com a robotização. A conta não fecha, entende? Você tem, de um lado, mais trabalhadores desempregados e precarizados por causa da robótica e da automação, e ao mesmo tempo mais produtos por causa da robótica e da automação. Logo, a conta não fecha. Isso pede para mudar radicalmente o sistema, fundar outro sistema social, que é o socialismo, tá? Com o socialismo, os robôs trabalharão em nosso lugar, as máquinas trabalharão por nós, e a gente vai se dedicar aos serviços. Então, assim, nós temos nessa nossa época, o setor de serviços inflou muito. E vai inflar também no socialismo. Porque o tempo livre que nos dará as máquinas trabalhando no nosso lugar, nós vamos dedicar à educação, à saúde, a administrar o Estado e tudo mais. Como é que se chama, meu Deus do céu? Lukácsianos, que eu sou tanto coursiano quanto lukácsiano, são opostos eles dois, tá? Eles dizem duas coisas. Uma, o trabalho manual sempre vai existir. Outra, o setor de serviços são formas sociais puras. E o que eu digo o trabalho manual não é o único trabalho, existe o trabalho intelectual também. Tá? O trabalho manual e intelectual ao mesmo tempo do artesão é dividido em trabalho manual e intelectual. No socialismo, nós nos dedicaríamos ao trabalho intelectual e aos serviços. Tá? O trabalho manual será superado, mesmo que não destruído totalmente, mas será superado pelo trabalho intelectual. E o Cousins falam que existem as formas sociais puras. O que quer dizer? O setor de serviços não é trabalho. Tá? O setor de serviços não é trabalho, porque trabalho é intercâmbio com a natureza, é mudar a natureza. E o setor de serviços não faz isso. Então, assim... Por que nós seremos finalmente um ser social, finalmente cada vez mais sociais, nós vamos dedicar aos serviços, às formas sociais puras, tá? E na fábrica nós vamos dedicar ao trabalho intelectual, né, que é a administração das empresas. Mas o trabalho manual quase todo será feito pelas máquinas no nosso lugar, tá? Nós dedicaremos aos serviços e ao trabalho intelectual. E assim eu acho que consegui fundir duas escolas opostas de marxismo, os coursianos e os lukácsianos, porque o trabalho intelectual também é trabalho, tá? Houve uma separação do trabalho em dois trabalhos. O trabalho manual e intelectual ao mesmo tempo se separou em trabalho intelectual e manual, e o socialismo superará o trabalho manual, né, tornará quase inexistente,
e a gente se dedicar ao trabalho intelectual, tá bom? É isso, eu acho que o central foi dito, para o vídeo não ficar mais longo, a gente podia entrar em outros detalhes, mas com o tempo a gente vai vendo isso, tá bom? Até o próximo vídeo sobre o nosso curso e até mais.